Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar os estudos da disciplina Introdução ao Estudo do Direito utilizando o livro de Paulo Nader. Hoje nós vamos ver os seguintes tópicos: relação jurídica, direito subjetivo, dever jurídico e ato ilícito. Temos aqui então um esquema de uma relação jurídica comum. Essa relação jurídica só pode existir porque é abrangida pelo direito positivo. É o direito positivo, que traduz-se no próprio ordenamento jurídico, que confere as regras e as normas para que as relações jurídicas possam existir. Então temos de um lado um sujeito ativo, portador de um direito subjetivo, e do outro lado um sujeito passivo, portador de um dever jurídico. É muito importante, quando falamos em relação jurídica, sabermos que só há a relação jurídica quando há um direito subjetivo de um lado e do outro lado um dever jurídico. Nós vamos agora conceituar o que é o direito subjetivo e o que é o dever jurídico. E mais, quando há um descumprimento dessa relação, verifica-se o surgimento de um ato ilícito. Nós também vamos saber o que significa um ato ilícito. Primeiramente, guarde esse esquema para que você frise a matéria. Então, o que é o direito subjetivo? O direito subjetivo é a possibilidade de exigir o cumprimento de um dever legalmente atribuído. Vou voltar aqui. Então, quando você tem um sujeito ativo, portador de um direito subjetivo, isso significa o quê? Que ele pode exigir o cumprimento daquele sujeito passivo de seu dever jurídico, caso este não venha a cumprir a sua obrigação. Mas por que então subjetivo? Porque é uma faculdade desse sujeito. O sujeito A, ele tem essa possibilidade de requerer, mediante a intervenção judicial, o cumprimento desse dever. Então, por isso, a possibilidade de exigir o cumprimento de um dever legalmente atribuído. Temos dois elementos que caracterizam esse direito, que é a licitude, ou seja, essa relação tem que estar no âmbito da legalidade, e a pretensão, que é justamente a faculdade desse sujeito em requerer este cumprimento de dever. O direito subjetivo pode ser tanto público como privado, e temos como público alguns direitos garantidos pela própria Constituição, como o direito de ação, o direito de petição e os direitos políticos. O direito subjetivo privado está positivado principalmente no Código Civil, mas também em outras leis. Dever jurídico. O que é o dever jurídico? É exigência perante o direito positivo de conduta a favor de alguém. Vamos voltar lá. Então, o dever jurídico é o contraponto do direito subjetivo, é a entrega, é essa conduta que B deve fazer em relação a A. Pode ser uma prestação pecuniária, pode ser um dever de fazer ou de não fazer. Vamos voltar lá, vamos dar uma olhada. Então, dever jurídico é a exigência perante o direito positivo de conduta a favor de alguém. Temos algumas espécies de dever jurídico. Temos o dever jurídico contratual ou extracontratual. Aqui é simples, o dever jurídico pode advir de um simples contrato. Você contrata um prestador de serviços e, por meio deste contrato, você recebe a prestação dos serviços e efetua o pagamento. Então, depois disso, extingue-se esta relação jurídica, por isso disse contratual ou extracontratual, advinda de um mandamento público, por exemplo. O dever jurídico pode ser positivo ou negativo. Positivo quando é necessário uma ação, ou seja, um direito comissivo, precisa de um agir do sujeito. Ou negativo, quando este deve se abster. Temos no direito penal muitas regras que conferem deveres jurídicos negativos, ou seja, de abster-se de alguma conduta. Dever jurídico permanente, ou seja, não há um período
para o cumprimento desse dever. E dever jurídico transitório, que são aqueles que têm um período pré-determinado. O dever jurídico, o cumprimento do dever jurídico é o que garante a efetividade do direito. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, que o direito ele tem a pretensão de ser efetivo no meio social. E é só o dever jurídico, o cumprimento desse dever jurídico que vai garantir a efetividade desse direito. E o que é ato ilícito? Ato ilícito é uma conduta humana violadora das normas legais. Então, quando você tem uma relação jurídica e você tem o dever legal de fazer algo, cumprir algo, caso você não faça isso, você estará fazendo um ato ilícito. Então, vamos aprender alguns desses elementos do ato ilícito. O primeiro elemento é a conduta. Segundo, antijuricidade. Depois, imputabilidade. E, por último, a culpa. Então, esses são os elementos que caracterizam o ato ilícito. A conduta e antijuricidade são elementos objetivos. E imputabilidade e culpa são subjetivos. O que é a conduta? Todo ato precisa de uma conduta humana. Então, são os o próprio desenrolar dos fatos. Antijuricidade, esse ato precisa ser contrário à lei, portanto ilícito, antijuricidade. Imputabilidade, esse ato precisa, o agente que pratica esse ato, na verdade, ele precisa ser capaz de sofrer as sanções. Por exemplo, se você tem uma pessoa que sofre transtornos mentais e essa pessoa porventura tem um ataque repentino e confere um dano a um animal de algum vizinho, por exemplo, esse vizinho pode tentar punibilizar este agente? Não, porque ele não é imputável, essa pessoa não tem as faculdades mentais saudáveis, por isso ela é inimputável. Cuidado com o termo imputabilidade e inimputabilidade. Portanto, o agente tem que ser imputável, ele tem que ser capaz de ser processado, de ser punido. E o último elemento subjetivo é a culpa, que é mais uma característica bem subjetiva, referente à intenção ou não do ato em si, que se desdobra em negligência, imprudência e imperícia. Vou falar desses termos daqui a pouquinho. Ato ilícito também, ele pode ser um ato ilícito civil, penal ou administrativo. Então você tem essas três categorias. Um ato ilícito civil, ele pode representar para o sujeito, né, da relação jurídica o dever de indenizar, ou seja, o pagamento de uma quantia, e o dever de fazer ou não fazer. Já a sanção advinda de um ato ilícito penal pode representar a privação de liberdade, como o pagamento de multa também, como outras condutas, como prestação de serviços comunitários. Um ato ilícito administrativo, temos como exemplo uma multa de trânsito. Isso é um ato ilícito, é uma sanção decorrente de um ato ilícito administrativo. Bem, o que é o elemento negligência, imprudência e imperícia ali da culpa? Quando uma pessoa age de forma negligente, ela pode estar cometendo um ato ilícito. E por que se diz negligência? Negligência é quando a pessoa tem um dever legal ou já um dever pré-estabelecido de alguma conduta. Por exemplo, uma mãe social que cuida de crianças e ela é negligente quando não o faz ou faz de forma desidiosa, causando algum dano. Então ela pode ser punida por esse instituto da culpa negligente. Já a imprudência é quando
este agente age de forma não pensada, ele não leva em consideração os riscos da sua conduta, como por exemplo um condutor numa via que está transitando a uma velocidade de 170 km por hora quando deveria estar transitando até o máximo de 110 km por hora. Então ele está sendo imprudente nessa conduta, não está observando as regras. Então ele pode ser punibilizado, portanto é um ato ilícito, imprudente. Já a imperícia, ela está ligada a um dever um pouco mais técnico, por exemplo, um enfermeiro ou um médico que tem o dever de fazer um tratamento decorrente das suas habilidades profissionais, suas habilidades técnicas, e quando comete algum erro e fica-se provado que foi por um descuido técnico profissional, então estamos caracterizando a imperícia. Temos também algumas excludentes dos atos ilícitos, ou seja, algumas condutas que não vão configurar o ato como ilícito. Ou seja, esse ato não vai ser configurado como uma conduta violadora. Temos as excludentes mais comuns: legítima defesa, exercício regular do direito e o estado de necessidade. A legítima defesa, ela está expressa lá no Código Penal e ela significa a reação a um dano. Quando você sofre alguma ameaça, um dano, você pode, para resguardar a sua integridade física, reagir com legítima defesa. Porém, essa legítima defesa tem que ser proporcional, tem que ser condizente com a ofensa. Exercício regular do direito. Quando uma pessoa ela tem um dever legal, um dever instituído pelo próprio ordenamento para ter alguma conduta. Então, neste caso, não vai se caracterizar um ato ilícito. E o estado de necessidade também para resguardar a integridade física, resguardar o seu direito à vida, como por exemplo, num naufrágio, quando duas pessoas têm necessidade de sobrevivência, uma delas logicamente pode vir a tomar a vida da outra para resguardar a sua. Neste caso, é evidente um estado de necessidade. Então pode-se configurar aí um ato que não seja ilícito. Bem, sobre ato ilícito é isso, é um resumo. Espero que você leia para se aprofundar, porque é um tema importante, não só no direito civil, nessa disciplina, como em várias outras. Aqui eu coloquei mais um esquema para a gente entender sobre as relações jurídicas. Veja que naquele primeiro esquema eu coloquei só um sujeito ativo e um sujeito passivo como detentores dos deveres, dos direitos subjetivos e dos deveres, mas nós podemos observar que no meio social não temos só duas pessoas, e sim um conjunto de pessoas. Então, todas as pessoas acabam sendo portadores de direitos subjetivos e também de deveres subjetivos, à medida que vivemos todos em uma sociedade. Então, para ficar mais claro, mais didático esse esquema, não fique restrito só a uma relação de duas pessoas. As relações podem ser plurais, bilaterais, até unilaterais. Um outro exemplo de relação é essa, uma relação entre o Estado e as pessoas. Nós temos alguns direitos subjetivos que já foram exemplificados ali logo atrás, o direito de ação, o direito de petição. Então, é essa relação jurídica que se configura entre o Estado e os particulares. Os particulares são detentores de direitos subjetivos e o Estado detentores dos deveres jurídicos. Bem, espero que você tenha aproveitado esses esquemas e se aprofunde nas leituras. Qualquer dúvida, estou disponível no e-mail.
e até o próximo vídeo. Um abraço.